Olá, bem-vindos ao Kidness Cast. O meu nome é Helena Braga Costa e eu vou ser a moderadora do podcast da Kidness Clinic, onde o nosso principal objetivo não é falarmos apenas sobre saúde, mas sim sobre pedagogias e boas práticas para a sua família. Obrigada! Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Kidness Cast. O meu nome é Helena Braga Costa e a minha convidada de hoje é Irina Ferreira. A Irina é nutricionista e tem pós-graduação pediátrica. Irina, bem-vinda ao podcast, neste espaço de partilhas, e hoje vamos falar de um tema do qual eu gosto muito, que é a introdução alimentar. Queres falar um bocadinho sobre ti, sobre as tuas experiências, o teu trabalho? Olá, Helena. Obrigada pelo convite. Então, eu sou nutricionista desde 2009, licenciada pela FECNALP, e depois fiz uma pós-graduação em nutrição pediátrica, que é assim a área que eu adoro, sim, que eu mais gosto. Gosto muito daquela interação com as famílias e de poder facilitar o dia a dia. Pronto, a minha abordagem é muito essa. Tenho três filhos e isso também deu-me uma visão muito diferente daquilo que aprendi na faculdade, não é? Porque depois na prática as coisas não acontecem como nós, como é na Claro. teoria, não é? Pronto. E é isso. Para além das consultas de nutrição. Eu percebi que era importante educar fora da consulta em termos de educação alimentar, e criei um projeto que é o da Vental, que é em formato de atividade extracurricular em escolas e em colégios, onde levo também a nutrição aos mais pequeninos. Também gostas muito de cozinhar? Também gosto muito de cozinhar, é verdade, então alio isto tudo na minha prática profissional, sim. Então, a introdução alimentar é uma etapa do desenvolvimento do bebê e é um marco muito importante naquilo que depois vai ser a continuidade da vida deles, não é? Porque nós alimentamos-nos ao longo de toda a vida e de alguma forma essa introdução alimentar pode ou não comprometer aquilo que depois vai ser o resto da alimentação daquele bebê, criança, adulto. Quais são as principais dúvidas dos pais? Que pais é que te procuram? Como é que tu fazes esta abordagem da introdução alimentar? Então, a introdução alimentar é uma etapa muito, muito importante, porque há aqui uma clara alteração do bebê, não é? Nos primeiros 6 meses é um bebê muito mais passivo, muito pouco ativo, não é? E em termos de necessidades, as necessidades são muito à base da gordura, não é? Do leite. Depois, quando chegam aos 6 meses, ou muito perto dos 6 meses, o bebê começa a ser muito mais ativo e também as suas necessidades vão mudar, havendo uma necessidade muito maior de hidratos de carbono por causa dessa sua atividade, e também da questão do ferro, não é? Que o leite deixa de conseguir suprimir estas necessidades. Os pais que me procuram, infelizmente ainda é muito relacionado com a obesidade infantil, não é? As pessoas veem muito a nutrição como sendo só uma consulta de problema de saúde, não é? De perda de peso. Por isso as pessoas que me procuram especificamente por causa da introdução alimentar são pessoas que já tiveram comigo na consulta, na pré-conceição, na gravidez ou até no pós-parto. E no fundo também estão mais alertas. E que estão mais alertas também já para isso, sim. Depois as outras acho que acabam muito também ainda por seguir o pediatra, que é o profissional que referência e quem confiam. Sim, claro que há profissionais que estão mais atualizados ou não, mas pronto, acho que é por aí. E é um tema que faz parte da minha formação, que é a alimentação, por isso tento estar sempre muito atualizada e acho que tenho muito para ensinar aos pais nessa fase. Que bom. Tão desafiante. Que bom. Sim. E a introdução alimentar
mudou muito de há uns tempos para cá. A minha filha mais velha, nós ainda fizemos a introdução alimentar pelos 3 dias, pelo legume A, legume B, legume C. Nesta fase isso já não está a acontecer dessa forma, já não são essas as recomendações, mas que mitos continuam a existir nesta introdução? Olha, sempre que falamos de alimentação, está sempre inerente o mito, não é? Há muitos mitos relacionados aqui com a alimentação. Aqueles que eu acho que são assim mais preocupantes e alguns até graves é, por exemplo, o facto de um bebê amamentado a fórmula ter que iniciar, por exemplo, a introdução alimentar aos 4 meses, não é? Só porque está a ser alimentado Só porque está alimentado a fórmula. Isto não faz sentido nenhum. Apesar do leite ser completamente diferente, as necessidades continuam a ser as mesmas e deve ser também aos 6 meses que devem introduzir e não antes. Antes dessa etapa. Sim, sim. Claro. Às vezes é uma das questões que nós falamos e que eu falo no regresso ao trabalho. É nós ajudarmos as mães a fazerem ou as mães que estão a amamentar, não é? A fazerem um estoque de leite para conseguirem amamentar até aos 6 meses. Ou então fazerem este misto, não é? Em aleitamento misto. E é uma das coisas que às vezes eu encontro, que é essa necessidade de introduzir as sopas muito cedo. Ou porque da parte da creche também há alguma resistência em que os bebés estejam apenas a ser alimentados a leite. E é realmente uma das coisas que eu também vou encontrando em consulta. Olha, e mais, pronto, esse é um daqueles mitos, pronto, que perdura muito ainda em muitos profissionais. Depois a questão dos timings que estavas a falar há bocado. Hoje em dia não existem timings certos para a introdução de A, B ou de C. Isto é uma coisa muito cultural, não é? As várias sociedades pronto, chegam em consenso, mas não dizem aos 6 meses, aos 7 meses, aos 8 meses, dão intervalos para introduzir, por exemplo, o ovo e assim. E se nós pensarmos, por exemplo, no Japão, e eles não começam a comer as papas ou os cremes ou as sopas, não é? Eles começam a comer vegetais fermentados, pickles, que se calhar para nós é uma coisa que não faz muito sentido, claro, não é? Claro. No Médio Oriente começam logo com leguminosas em formato de humus e nós também só as introduzimos muito mais tarde. Por isso, isto tem muito a ver com padrões culturais. Com a própria cultural, por isso timings, não há bem timings, não é? Nós é que necessitamos de ter uma sequência também para nos orientar. Mais uma vez, as questões da segurança, não é? Nós acabamos sempre por reger-nos em tudo pela questão de se é seguro eu faço, se não é seguro, e o controle, não é? Temos mesmo esta necessidade de controlar as coisas. Ia perguntar-te, qual é o método que tu aconselhas, ou o que é que tu aconselhas aos pais seguirem neste processo de introdução? Assim, o método que eu aconselho aos pais é o que faz mais sentido para os pais. Claro. Ou seja, eu não sou A, nem tradicional, nem misto. Pronto. Se me perguntarem o que é que eu acho que tem mais sucesso, que é mais fácil para os pais, que não têm que ter muita base de estudo, por exemplo, no BLW, os pais têm que saber os cortes certinhos, não é? Por isso o que eu acho é que o ideal será fazermos aqui um misto, a forma tradicional e depois conjugada com uma coisa que se poderá chamar BLW. Porquê? Porque também exclusivamente BLW, eu sei que agora está muito na moda e é uma coisa muito recente, mas acontece alguns casos, até pode não estar associado diretamente ao BLW, mas acontece muitos casos de bebés e de crianças que depois têm muita dificuldade em introduzir a colher e que rejeitam a colher e querem comer sempre com a mão. Pronto, isto socialmente não é uma coisa muito aceita, não é? Claro. E eles têm que ser educados a utilizar os talheres. Por isso, para mim o que faz mais sentido, e foi o que eu fiz com os meus filhos, e é o que, quando não sabem muito bem como é que hão de fazer, é isso que eu faço, é aconselhar a sopa ou o creme de legumes, mas ao mesmo tempo oferecer sempre ao bebê, no tabuleirinho, legumes cozidos ou a fruta crua com cortes específicos, para ele ir explorando e ir tendo o contacto, não é? Para ele também ser o próprio Ator? Ator, sim.
Uma coisa que eu gosto muito é uma expressão que é o bebé no comando, e é muito isso que eu digo aos pais. O bebé tem que estar no comando da sua alimentação. É o bebé que tem que dirigir e não sermos nós. Nós podemos insistir, mas não obrigar. Isso deve ser o bebé a dirigir e acima de tudo, eles têm muito em si os seus sinais de saciedade. Não é aquilo que nós devemos ou que nós achamos que eles devem comer, mas sim aquilo que eles sentem que não... Ou seja, que estão satisfeitos. Sim, eles têm capacidade de se autorregular e dão sinais claros de que não querem comer mais e os pais devem estar atentos. Por exemplo, eles empurrarem a colher, fecharem os lábios, muitas vezes até deitar a comida para o chão. Isto são sinais de que o bebê está satisfeito e que não quer mais. Não é? E depois também há muita questão que eu acho que é engraçado no sentido em que a introdução alimentar não é só a ingestão de comida, mas sim toda a experiência sensorial. Sem dúvida, sim. E hoje em dia eu acho que nós vivemos um bocadinho os extremos. Eu acho que há bebés que exploram muito e que têm muito contacto com os alimentos, com a terra, com a água, e depois há o outro extremo em que não se podem sujar, não podem tocar nisto, não podem estar descalços. E é um bocadinho esquizofrénico este tempo, porque é difícil encontrar aqui famílias com meio termo. Quando falamos em introdução alimentar, uma coisa que também é muito importante são os sinais de prontidão. Queres explicar quais são os sinais? Pronto, aqueles sinais que nós devemos estar assim mais atentos. Claro que é ser o mais próximo possível dos 6 meses, mas o bebê começa a dar sinais. Eles começam a ficar muito interessados na comida, olham muito, não é? Quando nós fazemos uma refeição, nós devemos sempre colocar o bebê ao nosso lado para ele começar a perceber como é que é este jogo da refeição, e eles começam a ter muito interesse. Depois, o facto de conseguirem sentar-se com apoio, não é? Segurarem a cabeça, conseguirem ter coordenação no eixo olhar, boca, mão, não é? Para conseguirem fazer isto, para eles serem o ator e serem eles a controlar a sua ingestão também, e depois devem conseguir varrer a colher com a língua, não é? Para conseguir não ter aquela coisa de colocar a língua para a frente. Pronto, são estes assim os sinais que temos que estar mais atentos. Às vezes eu vejo bebés que estão sentados em cadeirinhas e não têm os pés apoiados. Isso também acaba por às vezes interferir na alimentação. Sim. Devemos procurar cadeiras que tenham esse apoiozinho, sim. Quais são os alimentos que são mais suscetíveis a serem alergénicos? E qual é a janela de oportunidade da introdução desses alimentos? O que é que a Organização Mundial de Saúde recomenda? Os alimentos que são assim mais alergénios é o trigo, por causa da questão do glúten, o peixe, o ovo, os frutos secos também. Pronto, o que é que nós devemos fazer relativamente a esta questão das alergias? Antigamente achava-se que se devia atrasar o mais possível a ingestão destes alergénios. Pronto, isto já não é verdade, não é? Há vários estudos que indicam que quanto mais cedo o bebê for exposto ao alergénio, dificilmente, não é dificilmente, mas a probabilidade será inferior. Claro que isto tem que ser uma exposição, não devem ser os primeiros alimentos, não é? Deve ser numa quantidade pequenina, idealmente durante o dia, para nós conseguirmos perceber a reação do bebê, e nestes sim, nos alergénios, devemos dar um espaço entre 3 a 5 dias para percebermos se há aqui alguma reação. Também não disse o leite também é leite de vaca. O leite de vaca, sim, também é um alergénio assim muito, muito comum. Acho curioso essa questão dos frutos secos. Numa altura ali que em Israel, por exemplo, que o amendoim é muito faz parte da alimentação deles, e que eles dão os amendoins logo aos bebés, que faz, não é? Faz todo sentido. Sim. Ia-te perguntar quais são as principais dificuldades dos pais que tu encontras? Eu acho que as principais dificuldades dos pais têm muito a ver também com as consistências, como é que fazem a transição das consistências.
quais são os alimentos, em que alturas é que devem dar, pronto. E para facilitar isto, apesar de não haver timings certos, eu em consulta tenho uma tabelazinha para ajudar os pais depois a ver quais é que são os próximos passos a dar, também no sentido de não omitirem nenhum grupo de alimentos, não é? E comerem todos os alimentos. E depois acho que quando começam, principalmente isto nos pais de primeira viagem, é tentarem dar a refeição na hora em que iriam dar o leite, em que o bebê ia mamar. O que acontece? Ou seja, não, desculpa interromper-te, não pensarem na refeição como nas horas em que nós também nos alimentamos. Não. Por exemplo, é a hora do bebê mamar. É nessa hora que vão introduzir a primeira refeição. Não, nessa hora o bebê vai ter muita fome. E então a coisa não vai correr bem, porque ele vai estar muito agitado, vai estar muito, não é? Porque quer mamar, os pais vão ficar muito aflitos, porque o bebê vai estar a chorar e vão achar que ele não está a gostar e não está a tirar prazer do que está a provar novo, e não é isso, ele está aí com fome. O que é que eu aconselho? Cerca de 1h30 antes da hora da suposta mamada, começarem a explorar os alimentos e darem uma ou outra colher de um puré para ser uma boa experiência, para ele conseguir explorar, não ser só aquele acto de comer. Certo. E outra questão, às vezes que eu sinto que os pais têm alguma dificuldade no início é se devem ou não amamentar ou a leite artificial, não é? Após o bebê ter experimentado a sopa, porque se calhar a sopa ou a papa ou o que for, porque naquela fase ele não vai estar ainda a comer, não é? Sim. Vai estar a experimentar o que é que tu... Que sim, que deve, sim. E agora vou-te dar aqui duas situações opostas. Ou seja, uma criança, que conselhos darias aos pais que têm lá em casa uma criança que está com muitas dificuldades na introdução alimentar, que não é aquela criança que gosta de mexer. Às vezes há pais que também têm alguma dificuldade porque nas primeiras refeições os filhos não levam nada à boca. Conselhos darias a esses pais? E, por outro lado, uma situação oposta em que os pais acham que a criança come em demasia. Então, na primeira situação, eu acho que muito antes do bebê começar, de experimentarem dar a comer ao bebê, eu acho que já lhe devem dar a colher antes, não é? Para ele ir explorando. Como um objeto para brincar, por exemplo? Para brincar. Ou quando estão todos à mesa, o bebê tem a colher e toca na colher, daquelas de silicone, para ele se ir habituando, não é? E se ele tiver presente nestas refeições, ele vai, só se tiver algum problema de base, ele vai perceber que aquilo é para provar e vai acabar por provar. Nunca me aconteceu um bebê de chegar aos 6 ou após os 6 e não ter muito interesse assim em provar. Podem ficar saciados muito cedo, ou algumas texturas podem fazer um bocadinho mais de confusão, alterar a forma de apresentação, mas continuar sempre a expor. Naquele dia não voltar a dar aquela apresentação, mas no dia a seguir sim, não é? Porque quanto mais ele estiver exposto àquele alimento e àquela consistência, maior será a probabilidade de ele provar e de o aceitar. Claro. Há uns tempos recordo-me de uma situação familiar de que havia uma criança que estava a rejeitar por completo a introdução alimentar. E depois foram pegando no fio do novelo e tentar descobrir o que é que estava a acontecer. Primeiro, essa criança passava muito tempo com a chupeta na boca, o que fazia com que não conseguisse fazer a estimulação. Tudo aquilo que ela punha à boca, desde brinquedos às mãos, era constantemente retirado e era colocada a chupeta. E também pela questão de ela não estar a criança no comando deste processo alimentar. Ou seja, como não era ela que estava a alimentar-se a si própria e queria ter alguma autonomia, mesmo com 6 ou 7 meses, ter alguma autonomia no processo, então não estava a fazer... Era uma forma de... E a partir do momento em que isso foi conversado com os pais e lhes foi dito para deixarem a criança explorar, e ela percebeu que tinha esse espaço, que tinha essa autonomia,
mudou o chip, entre aspas, não é? E começou a alimentar-se sozinha. Sim. São coisas novas, o bebê não está habituado, e nós temos vários sentidos, não é? Não é só o provar, eles têm que tocar, têm que cheirar, têm que esmagar, não é? Isso faz tudo parte do processo de começar a comer e ter interesse pelos alimentos. Há uns dias li um post teu em que tu dizias: não há esfregona que não limpe, não é? E pano que não limpe, sem dúvida, sim. Porque eu acho que nós olharmos para a alimentação para a introdução alimentar como um processo que vai ser limpo, não corresponde à verdade. E quando nós estamos à espera e temos esta expectativa, certamente vamos sair frustrados dela. Porque a introdução alimentar é mesmo este sujar-se, esta exploração sensorial de cores, cheiros, sabores, tato. E eu recordo-me há uns tempos uma mãe me ter falado de que não estava a perceber quando iam jantar, o bebê estava sempre a recusar a babete e ela insistia e ele recusava. E eu perguntei-lhe: porquê é que está a colocar a babete? Sempre a insistir, não é? Não vamos colocar, porque se calhar ele de alguma forma até se sente apertado e nós, se nos sentirmos apertados, não conseguimos comer. E há aqueles babetes de silicone que têm um certo peso, não é? Peso. E então a sugestão que eu dei foi mesmo essa: deixar de lhe colocar a babete e começar também, ou seja, e às vezes é questão de as sopas sujam e as nódoas, pronto. Então assumirmos que aquela roupa, por exemplo, é para a comida. E deixarmos sujar, não é? Sim. E a verdade é que esse bebê começou a comer. É engraçado porque no outro dia vi também uma imagem de um bebê também a alimentar-se sozinho, e o que é que ele tinha na cabeça? Uma touca, porque eles gostam muito de levar a comida ao cabelo, então tinha uma touca para não se sujar. Claro que não sei se há muitos bebés que aceitam ter touca na cabeça, mas achei muito curioso essa... São as estratégias que os pais arranjam para minimizarem a sujidade. E na situação oposta de bebés, portanto, que os pais de alguma forma acham que está a ser em demasia aquilo que eles estão a ingerir. É assim, primeiro temos que perceber porque é que eles acham que está a ser em demasia, não é? Isto às vezes já tem a ver com o de trás. Muitas vezes acontece com bebés alimentados em fórmula, não é? Porque na mama eles autorregulam-se e no biberon não. E vão sempre pedindo mais e há bebés que fazem no biberon 270 e por aí, não é? Isto é muito excessivo. Em termos de volume de estômago, o que eu recomendo é nunca passar os 180 ml de leite, quando é de fórmula, para não incentivar esse aumento de volume, não é? Porque depois o bebê só fica saciado quando sente a barriguinha completamente cheia. Em relação aos biberons, há uma comunicação que nós temos com os pais, uma informação, digamos assim, em que nós lhes alertamos mesmo para isso. Eu faço muitas vezes isso, que é, seja com leite materno ou seja com fórmula, quando acontece, a forma como nós damos o biberão ao bebê vai fazer com que ele nos possa dizer: obrigada, eu já não quero mais, não é? Se nós colocamos o biberão na horizontal, na vertical, aquilo vai estar sempre a cair. E o bebê, é o que eu costumo dizer aos pais, tem duas hipóteses: ou engasga-se ou engole. E ele prefere engolir do que se engasgar. Então ele vai estar constantemente a engolir e muitas vezes eles estão a fazer isto, não é? Porque estão deitados e estão este sinal de defesa, e os pais não percebem essa comunicação dos bebés. Isto, às vezes há bebés que vão à mama e depois ainda fazem mais 30 recém-nascidos ou 60 mililitros, e quando nós lhes alertamos para estes sinais, eles realmente percebem que o bebê que a ingesta estava a ser maior do que a necessidade do bebê. Isto para dizer que também na alimentação, ou seja, os bebés têm os seus próprios sinais de saciedade muito bem definidos. E nós próprios, era aí que eu queria chegar neste extremo, não é? Se temos um extremo de bebés que não gostam de tocar, há necessariamente uma interferência, porque num padrão nós temos fome, portanto a necessidade de nós comermos existe, e num outro extremo, se calhar é porque nós alimentamos em demasia e o bebé, como tu estavas a dizer,
só vai deixar de comer quando sentir essa saciedade. Sim, e depois temos que olhar sempre também para as curvas de crescimento, a perceber se realmente está a haver aqui um excesso se o bebê mantiver a sua linha, não há problema nenhum, não é? Temos a perceber se existem cruzamento de linhas e se o bebê está a ganhar peso muito rápido, não é? Para conseguirmos perceber se está mesmo em muita quantidade ou não. Mas isso, por acaso, nunca me aconteceu. Pais preocupados com o excesso com o excesso assim de comida, não. Até porque eu acho que nós temos muito conceito na nossa sociedade de uma boa mãe é aquela que é o bebê gordinho e de roupa lavada, não é? Sim. Isso é uma boa mãe. E eu acho que quando nós vemos bebés rechonchudinhos é sinal que ele está a ser bem alimentado, não é? Nem sempre. Nem sempre, claro. Ia também perguntar-te, em relação, por exemplo, aos casos de desvio, aqueles casos com crianças que têm alguma patologia, podemos falar um bocadinho sobre isso? Por acaso também estavas a falar daquela recusa, muitas vezes também está associada a alguma alergia ou alguma reação até que o bebê possa ter, e é um sinal, ele não se expressa, não é? E a forma dele se expressar é mesmo essa, não é? O não querer comer porque sente algum desconforto. E agora o que é que me ias perguntar? Desculpa, eu estava-te a perguntar em relação, não tem mal, em relação aos casos de desvio, àquelas crianças que porque têm alguma patologia e que fogem a este desvio padrão. Como é que, se algum pai lá em casa nos estiver a ouvir que esteja nesta situação, e eu sei que tu também estás a direcionar a tua formação para algumas áreas, que conselhos é que tu podes dar? Pois é, eu ultimamente tenho-me interessado muito pela área do autismo e da seletividade alimentar, que é assim, é um mundo, tem muitos dos desafios, são bebés mais difíceis, não é? Muitas vezes têm aqui perturbações alimentares graves e que não são fáceis de contornar. Isto é uma equipa que tem que tratar destes casos, tem que ser o pediatra, o nutricionista, um terapeuta ocupacional e um terapeuta da fala, e esta equipa é que vai conseguir fazer com que se ultrapasse isto da melhor forma. Mas não podemos achar que grande parte destes bebés, crianças, adolescentes, que vão ter uma alimentação que nós achamos saudável e normal. Às vezes o mais importante é só alimentar. Não interessa ter uma alimentação saudável. Corresponder às necessidades. Corresponder às necessidades. Apenas. Sim. Não são todos os bebés do espectro, não é? Sim. Mas nem se fala em espectro em bebés, mas... Não, mas estamos a falar no sentido do desvio do desvio padrão daquilo que é o desenvolvimento. Pronto. Não podemos achar que este bebê se calhar vai ter um desenvolvimento completamente normal de uma criança que não neurotípica, que não tem problema nenhum, porque isso não vai acontecer. Outra questão, imagina numa escola que nós temos uma criança, e aconteceu-me algumas crianças com quem estive, em que eles tinham alguma seletividade alimentar e realmente eles não comiam, não conseguiam experimentar a comida. Que conselhos é que tu darias, por exemplo, às educadoras ou aos profissionais de educação? Primeiro temos que perceber que tipo de alimentos é que há aqui a seletividade alimentar, não é? E quais é que são os alimentos que eles recusam, porque estas crianças normalmente consomem menos de 20 alimentos, não é? E têm um padrão muito específico, ou tem a ver com a textura, ou tem a ver com a cor, ou tem a ver com o cheiro. Pronto. Isso é muito importante perceber qual é o padrão. E depois vai depender muito do tipo de alimentos que eles comem. Por exemplo, tenho um menino agora que só come nuggets e só aceita aquela marca, não é? Pronto, isto para os pais é muito difícil mudar, não é? E ir com ele a algum sítio em termos sociais, porque ele só come aquilo. E a mesma coisa acontece na escola. Existem várias estratégias, o food chaining e o SOS, em que nós fazemos pequenas alterações. Por exemplo, o nugget é assim, não é?
começarmos a comprar de outra marca e fazer o mesmo corte que aquele que ele está habituado, não é? Ou colocar no prato os nuggets que ele está habituado e um bocadinho daquele que não está habituado, até ele começar a provar. Ok. E depois daqui podemos ir evoluindo, por exemplo, começar a cortar as tirinhas para ele para conseguirmos oferecer, por exemplo, um panado. Vamos aqui falar de coisas saudáveis, não é? Mas estas crianças o chegar ao saudável demora muito tempo, não é? Aqui voltamos à questão de o importante é comer. O importante é comer, sim. O importante é comer. Vamos sempre aqui fazendo alguns malabarismos para que a criança Exatamente. consiga comer, fugir um bocadinho do sabor que está habituada, num primeiro momento, depois experimentando, sim. Jogos, pronto, eu tenho muitos jogos em que dou aos pais para eles, para a criança ir explorando e começando a provar, tipo jogos de tabuleiro, por exemplo, ou fazer pinturas relacionadas com aquilo, ou fazer mesmo aquela brincadeira do faz de conta das cozinhas e com os alimentos para começar a ficar mais próximo e mais habituado a isto, estar sempre presente nas horas de confecção de alimentos ou quando a mãe vai ao mercado, não é? Era aí que eu ia chegar nessa questão, que eu acho que é uma estratégia que ajuda imenso a eles próprios participarem na confecção. Na confecção, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas serem eles até a não verem só pelos jogos as imagens, mas pegarem na courgette e serem eles. O problema é que muitas vezes estas crianças têm seletividade alimentar, também não tocam em determinados alimentos, não é? Por isso isto são fases, não é? Por isso primeiro podemos pôr os plásticos e a imagem e depois passar para os físicos quando já tem alguma tolerância do alimento. Isto é uma área mais específica em Portugal dos terapeutas ocupacionais, são os que fazem mais esse isso, trabalho, não é? Por exemplo, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos existem muitos feeding therapists que são terapeutas da fala, ocupacionais, nutricionistas. Cá é que ainda não está assim muito desenvolvido, sim. Outra questão que eu ia aqui tocar em relação também ao que falámos há bocado, que era, e às vezes acho que é importante os pais pensarem nisto, a quantidade de comida que nós colocamos no prato. Tu no outro dia dizias-me que uma criança deve comer uma concha, é isso? De sopa? Dependendo da idade, mas sim. E nós temos muita percepção de, olha, o teu prato ainda não está vazio, portanto não podes sair da mesa, ou ainda não acabaste, vai comer. Claro que os pais devem fazer esse controle e perceber se a criança está a comer a quantidade certa ou não. O problema é que as nossas quantidades certas são muito acima das necessidades das crianças, não é? As crianças precisam de quantidades, por exemplo, de carne e de peixe quase mínimas, e nós insistimos muito no prato, como a carne, como o peixe, damos um bife de 200 gramas e achamos que aquilo é o ideal em cada refeição em que a criança tem que comer. Não. 50 gramas ali no pré-escolar é perfeitamente normal, é o que devem fazer. A maior parte das crianças não fazem estas quantidades, fazem muito acima. Fazem muito acima, sim. Por acaso lá em casa é engraçado porque às vezes eles dizem, e muitas vezes acontece, mãe, posso ser eu a tirar a minha comida? E apercebi-me ao longo do tempo que eles tiram ou seja, quando são eles a fazerem isto, o pequeno não, porque às vezes faz assim, pronto, atira mais porque gosta mesmo de atirar, mas quando são eles a tirarem a quantidade, principalmente as meninas, elas tiram a quantidade que elas comem. E uma altura eu li acho que era uma publicação de nós queremos o prato vazio ou queremos a quantidade certa. E quando eu comecei a perceber-me disto e a fazer, acho que resultou, ou seja, sim, tu podes tirar, nós estamos lá a controlar, não é? Também para perceber o que é que está a ser tirado e para ajudar, mas se forem eles a tirarem para o prato, se calhar pode ajudar a sua própria percepção de quantidade. Sim. E nunca, o que eu digo aos pais é nunca insistirem para comerem até ao fim, até para não desregular essa própria saciedade. E porque muitas vezes os pais com essa insistência o que fazem da refeição é quase um campo de batalha e deixa de ser uma coisa prazerosa, não é? Que deve ser uma refeição em família, e depois as crianças começam a criar muita aversão àquelas horas da refeição e já é quase birra na certa, não é?
pronto, não tem mais fome, não come, vai para a cama, se for no almoço pode lanchar mais cedo. Nós devemos ser mais, não é permissivos, mais flexíveis com a sociedade das crianças, sim. Claro que temos que perceber se é porque querem ir brincar mais cedo ou assim, ou se há alguma coisa no prato que tem mais dificuldade em mastigar, não é? Temos de estar atentos a isso para perceber se não é manha, mas se há ali qualquer coisa por trás. Mas devemos respeitar. É muito por fases, pelo menos lá em casa eu vou percebendo isso. Há umas fases em que eles, sei lá, estão 1 mês ou 2 e comem bem, e depois, ou porque ficaram doentes, não no momento em que estão doentes, mas a seguir, ou por outro motivo, já não comem tão bem, ou às vezes comem determinado alimento, mas depois, durante uns tempos, já não querem esse alimento. E eu acho que também é um bocadinho cíclico. E tem a ver com o próprio crescimento e com o desenvolvimento, não é? Há alturas em que o crescimento e o desenvolvimento é mais ativo, e outras em que não, então não tem tantas necessidades. Acontece muito isso no 2º ano de vida, a anorexia fisiológica, que os bebés têm um desaceleramento do seu crescimento, então têm menos necessidade e têm claramente menos fome e passam por uma altura de neofobia. Isso é normal, vai haver sempre, até a fase adulta, períodos em que poderão ter mais fome ou menos fome, não é? Da mesma forma, quando os bebés estão naquela fase da aquisição da marcha, não é? E que estão ali a treinar, quase que não querem a proteína, a carne nem o peixe, e querem mais os hidratos. Sim. Não é? Tem muito a ver com essa necessidade. Mesmo nós, e vínhamos a falar disso, até a questão de nós próprios sentirmos que em determinadas alturas há algum alimento, um doce, um salgado, alguma coisa que nós também gostávamos de... Naquele momento sentimos que o nosso corpo nos está a pedir isso. Eu acho que nós perdemos muito esta sintonia, não é? Com o nosso corpo e com as nossas necessidades, e nas crianças isto está presente não só na alimentação, mas em tudo o que envolve o seu desenvolvimento. Então, na parte emocional é muito claro que isso existe, e eu acho que nós também nos conectarmos com eles e sentirmos, confiarmos neles, era aí que eu queria chegar, não é? Confiar. E eu trabalho muito com nutrição intuitiva, e é muito isso, nós ouvirmos o nosso corpo e ensinarmos também as nossas crianças a fazerem isso e a terem uma boa relação com a comida, que é o que muitas vezes não acontece, não é? Imaginem em termos práticos, nós temos uma criança que não almoçou ou não jantou, mas logo a seguir está a pedir porque está com fome. Como é que nós em casa podemos ajudar a resolver isso? Qual é que é a tua opinião? Não vamos dar bolachinhas, não é? Os pais é que têm que impor a regra, e a criança também tem que perceber claramente que se não comeu naquela hora e que se pede passado 1 hora, é aquela refeição, é aquela sopa, é aquele prato que deve ser apresentado. Porque depois o que acontece é que a criança começa a perceber que não quer comer e que o pai ou a mãe vão dar as bolachinhas, o iogurte e a gelatina ou o que seja, não é? Neste curto espaço de tempo, o que eu acho, que eu aconselho, é que se volte a insistir com a sopa e com a comida e com uma peça de fruta. Sim. Às vezes lá em casa, quando se está a aproximar a hora da refeição e eles não estão com muita fome, ou porque chegaram da escola e já lancharam há algum tempo, aquilo que eu faço é, eles comem uma peça de fruta. Ok. Pode ser assim? Pode ser assim. O que eu faço lá em casa, e o que eu também aconselho fazer, é antecipar a sopa. Pois, mas às vezes a sopa ainda não está pronta. Feita. Então a fruta está bem. Mas depois temos que ver se no final se vamos dar outra peça de fruta. Não. Okay. Não. Tento fazer assim: se comeram a fruta antes, depois não voltam. Invertemos se calhar a ordem da refeição. Sim, e depois já não voltam. Sim. Já não voltam a comer. Sim. Obrigada. Não sei se tens alguma coisa que gostasses de dizer mais. Não, obrigada. Pronto. Obrigada por terem assistido a mais este episódio. Gostamos sempre de vos dizer que na Kidness o sorriso e a comunicação são a nossa porta de entrada. A sugestão de atividade que se segue é em formato de vídeo, e por isso sugerimos que a sua visualização seja nas plataformas de YouTube ou Spotify. Após o episódio que falamos sobre a introdução alimentar, vamos então fazer-vos uma sugestão de atividade, que são papas de aveia com maçã e canela. A nutricionista Irina vai fazer-vos esta receita e vamos aqui acompanhando uma sugestão de atividade para fazerem em vossa casa com os vossos bebés
E também para toda a família. Sim. Eu tentei trazer uma coisa muito prática e que seja muito fácil de fazer com ingredientes que todos temos lá em casa, sim. Então, primeiro vamos colocar Aveia. Assim, eu faço tudo muito a olho e isto é pensado também para a família toda e depois vamos colocando as quantidades nas tacinhas conforme para quem se for, sim. Não é? Conforme a quantidade de pessoas que vão comer, digamos assim. Vou pôr aqui um bocadinho de água. Pronto, eu vou fazer com água nesta... Agora aqui. Sim. Ligou? Não, tenho que desbloquear. Pronto, já está. Vou fazer primeiro com água. Pronto, que é para isto ser uma coisa muito versátil, para dar para todas as idades. Depois, se o bebê estiver a ser amamentado à mama, pode ser com leite. O leite materno da mamã, sim. E depois também pode ser ao com fórmula ou com leite no... Leite de vaca. Sim, no final. Bebida vegetal, pode ser? Bebida vegetal, sim. Tentar optar sempre pelas que não têm açúcar, aquelas mais naturais, sim, e que são enriquecidas. Ter atenção que está desaconselhado para bebés abaixo de 1 ano bebida de arroz por causa do teor em arsênio. Ok, muito bem. Quanto tempo mais ou menos esta receita demora a fazer? Isto é muito rápido, dá para fazer assim numa placa, mas também dá para fazer, por exemplo, no micro-ondas. Deixarmos que... Já está a ferver? Sim. Pronto, ela convém estar tenrinha, a aveia. Podem colocar mais água ou leite conforme a necessidade que vão vendo se vai ficando muito, muito grosso ou não. Numa fase inicial, eu aconselho a passarem, não é? Para não ter estes bebés mais pequeninos. E depois vamos alterando a consistência conforme eles vão crescendo e vão tendo mais meses. Sim. Usamos aveia com flocos finos? Com flocos finos, sim. Numa fase pode ser de farinha de aveia? Pode ser farinha de aveia, sim. Mas eu até acho que em termos de consistência fica melhor se nós fizermos com os flocos e passarmos do que se fizermos com a farinha e água. Sim. Deixa cozinhar bem, vou só colocar mais um bocadinho de água para ter a certeza que ela fica muito bem cozinhadinha. Outra coisa que podemos fazer, podemos pôr aqui um pau de canela, por exemplo, e deixar ficar com o sabor, ou então uma casca de limão ou de laranja. Sim, também citrinos. Muitas vezes há aquela tendência para querer adoçar, não é? Não há necessidade e não esquecer que está estritamente proibido o açúcar até aos 2 anos de idade, não é? E relativamente ao mel, muita atenção, porque as pessoas acham que o mel é muito inofensivo, mas tem que ter muita atenção por causa do botulismo, porque o mel é um alimento cru, tem enzimas e às vezes há alguns méis que estão contaminados com os poros de clostridium e depois acabam por provocar alergia. Não, o botulismo. Ok. Sim, que pode ser fatal. Deixamos assim. Estou muito curiosa para ver como vais colocar a maçã. Não temos faca? Não temos faca. Pronto, o que se recomenda para os bebés é que a fruta não seja cozida para não se perderem as vitaminas termoláveis, não é? Por isso eu aconselho sempre a dar numa fase inicial sem casca, em cru, assim raspadinho. Primeiro descascamos e depois raspamos, okay. Mas depois numa fase lá para os 7 meses e meio já podemos colocar com casca, que é para eles também se irem habituando às texturas. Eu já desliguei aqui porque a placa está muito quente. Pronto, agora no final, o que é que podemos fazer? Pegar na maçã, pronto, aqui vamos fazer com casca, pegar num ralador e raspar assim. Pronto, para além da maçã, podemos usar outro tipo de frutas. Podemos, por exemplo, esmagar uma banana e colocar no final, ou então puré de manga, pera, o que quiserem. Convém é que a fruta não seja cozinhada, que é para não perder Ou seja, cozinhamos vitaminas. A aveia, exato. Quando a aveia estiver pronta, paramos e raspamos a frutinha para dentro. Sim. Que cheirinho bom.
e fica muito bom. Não precisamos de farinhas XPTO, nem nada, basta... Em relação à aveia, não é? Sim. Pode ser qualquer marca. Pode ser qualquer marca, sim. Convém é que seja biológica. Pronto. Flocos finos. Flocos finos. Nesta fase inicial, depois não há problema em ser flocos mais grossinhos. Só mete um bocadinho e depois acabamos com a canela. Também há muita... Vou colocar isto aqui. Também há muita resistência a colocar especiarias e temperos nos bebés. Numa fase inicial eu acho que não se deve colocar para eles aprenderem os sabores, não é? Sabor. E para treinarem muito bem o paladar. Mas depois, numa fase mais à frente, não há problema nenhum se colocarmos um bocadinho de canela ou cravinho, não é? Eu colocava canela e eles gostavam muito. É. Tudo com canela. Tudo com canela, muito bom. Agora aqui um bocadinho de canela. Está fechado. Pronto. Isto também é uma coisa muito fácil para dar aos bebés, para serem eles próprios a conduzir a própria ingestão, sim. porque é uma coisa que não suja muito, não pinga muito, não é? Eu estava a dizer eles contribuírem para a receita. Sim, isso também é muito fácil. Assim, esses pequeninos não dá, mas a partir do 1 ano e meio, 2, já conseguem estar ali a virar os ingredientes e a mexer e a lavar também. a maçã e por aí, sim. E eles adoram. Isto, assim, nesta consistência, devemos para que bebés? Para que Nesta idade? consistência, eu diria lá para os 7. Que já é 7 possível. meses. Sim, Ok. sim. Não sei se consegue ver bem. Consegue? Acho que sim. Nesta câmara aqui acho que conseguem ver. E fica a sugestão para vocês fazerem aí em casa com os vossos bebés. Espero que gostem, aproveitem e até o próximo episódio.